da Faculdade Progresso, professor do curso de especialização também da Faculdade Progresso, como o professor Fábio falou, também sou professor efetivo da Prefeitura de São Paulo, já fui professor efetivo do Estado de São Paulo e também trabalho com YouTube, enfim, né, a gente desenvolve várias outras atividades. A nossa proposta de hoje é trazer uma fala a respeito da função do coordenador pedagógico, principalmente agora, diante da BNCC, e, sobretudo, nesse momento difícil que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia. Mas antes eu vou colocar uma proposta para vocês e eu gostaria que, enquanto em 2 ou 3 minutos, enquanto eu estou fazendo essa breve apresentação, eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta muito simples. Tá? Então, de forma muito objetiva, na sua opinião, qual é a função do coordenador pedagógico? Para isso, eu acabei de inserir um link no chat, em que vocês também podem mandar os seus comentários, fazer as suas perguntas no chat, e eu gostaria que vocês clicassem nele e e respondessem essa pergunta muito simples, enquanto eu vou fazendo aqui algumas considerações iniciais. Tudo bem? Então, lembrando que a gente tem a interação pelo chat, eu também posso deixar uns 10 ou 15 minutos, dependendo da quantidade de perguntas, para ir respondendo e debatendo com vocês essas perguntas, tá? E eu espero que nós tenhamos uma noite agradável, uma noite com trocas de experiências, uma noite com troca de saberes, né? Aproveitar essa sexta-feira, agora que nós estamos iniciando o segundo semestre. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. A primeira coisa que eu trago para a gente poder discutir é a respeito do papel do coordenador, né? Então, para que serve um coordenador pedagógico dentro do ambiente escolar? A gente precisa ter em mente, sem dúvida alguma, que a função da escola num todo é promover a aprendizagem do seu aluno. Nenhuma escola funciona sem um aluno. Então, desde a recepção dos alunos, a organização da escola, os professores, os funcionários, a direção, os materiais didáticos, todo o aparato que envolve a escola, ele existe em benefício do aluno. Tá? Então, muitas vezes, dentro das vivências e dentro das experiências que nós temos, muitas vezes a escola ela sai um pouco da sua função em virtude de problemas técnicos, né? Em virtude de questões administrativas, né? Questões burocráticas. Quem passou pela gestão da escola, quem está na gestão da escola, sabe que muitas vezes nós temos determinados afazeres que acaba nos ocupando e a gente acaba perdendo o foco pedagógico da escola, que ela deve girar em benefício do aluno. Quantas vezes nós temos um projeto, nós queremos trabalhar com uma atividade e nós esbarramos nos problemas do dia a dia, e esses problemas do dia a dia vão impedindo a gente de desenvolver as atividades que deveria ser em benefício do aluno. Então, eu já tenho algumas questões aqui colocadas por vocês. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam ver. Bem interessante para a gente fazer essa sondagem inicial da função do coordenador, né? Então, foi a pergunta que eu fiz de forma sucinta, na sua opinião, qual é o papel do coordenador pedagógico? E aí nós temos aqui algumas considerações bem interessantes, né? Então, ser chicoteado, imagina, que absurdo! Ser chicoteado, eu entendi o sentido dessa palavra, tá? Isso até suspeito que eu tenho quase absoluta certeza que eu sei quem foi que escreveu, mas tudo bem. Quando eu vejo algumas questões ali, por exemplo, ser chicoteado, apanhar, né, levar porrada, por que se coloca isso? Eu já vou me aprofundar a respeito disso. Mas por que se coloca isso? Porque o coordenador, ele é uma ponte entre o diretor e os professores. Então, ele está no meio do processo.
né? Então, de um lado tem a direção da escola, né, o diretor, vice-diretor, do outro lado tem o supervisor, do outro lado tem os professores, do outro lado tem do outro lado tem a família, os alunos e o coordenador pedagógico no centro desse processo, realmente ele acaba apanhando, ele acaba levando ali algumas chicotadas, né? Mas também tem outras considerações bem interessantes, deixa eu só abrir aqui a canetinha para poder fazer algumas anotações. Tem outras considerações aqui bem interessantes, quando a gente coloca aqui, por exemplo, olha só, a formação de professores, né? Ele é um facilitador desse processo de ensino, está relacionado com a aprendizagem do aluno, né? Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, avaliar o rendimento da escola e da aprendizagem, a organização, né? Deixa eu ver se alguém mais. Não, ninguém mais respondeu ali essa enquete. Mas, basicamente, nós temos essas configurações do coordenador pedagógico. Claro que, assim, a principal função do coordenador pedagógico é o de acompanhar o trabalho pedagógico dos professores e oferecer, principalmente, o subsídio para que esses professores possam, sim, dar andamento no seu trabalho pedagógico. Quando nós temos, por exemplo, na situação de hoje, que nós estamos vivenciando a questão da pandemia, esse trabalho do coordenador pedagógico em oferecer o subsídio aos professores, de procurar meios de trabalhar com esses professores, fazendo a ponte com as famílias, ofertando material didático, trabalhando com produção de vídeos, trabalhando com produção de material didático, trabalhando com produção de atividades, enfim, ele acaba sobrecarregando, isso não tenha dúvida. Agora, quando a gente fala das situações da escola, nós temos situações na escola que gera esse estresse. Né, no cotidiano, sem considerar a questão da pandemia, no cotidiano nós já temos essas situações de estresse e é por isso que nós sempre trabalhamos dentro de uma perspectiva de prevenção. Ora, eu preciso prevenir muitas ações antes delas acontecerem. Quem é coordenador pedagógico sabe muito bem que às vezes a gente perde dias, principalmente por conta de conflitos. Que tipo de conflitos? Conflitos entre professores e alunos, professores e professores, alunos e alunos, direção, enfim. E esses conflitos, eles vão trazer, eles vão atrapalhar demais o trabalho do coordenador pedagógico. Esse trabalho do coordenador pedagógico, ele tem que ter, em primeiro lugar, o subsídio ao professor. Então, por exemplo, se nós pegarmos ali, nós saímos pela pandemia, né? Nós tivemos que nos afastar das nossas atividades pela pandemia. Será que todos os professores sabiam lidar com as questões tecnológicas? Será que todos os professores tinham um mínimo de embasamento para poder trabalhar com aulas remotas, gravar aula, produzir material, ir atrás de pesquisa? E aí o trabalho do coordenador pedagógico nesse sentido, editar vídeo, né, gravar, enfim, o trabalho do coordenador pedagógico, ele acabou, é, ele acabou ficando muito maior por ter que dar esse subsídio. Tanto é que a gente começou a correr produzindo material, produzindo conteúdo, videoaula, né? Como gravar aula, como editar o vídeo, como subir no YouTube, como mandar pelo WhatsApp. Aí você grava um vídeo, vai mandar pelo WhatsApp, o vídeo não vai. Então, essas questões técnicas acabaram barrando muitas vezes a gente, e o coordenador pedagógico ele teve que se virar também para dar subsídio para os professores. O coordenador pedagógico ele é extremamente essencial para embasar o trabalho do professor. Se eu tiver um coordenador pedagógico que não oferece esse subsídio ao professor, eu vou ter uma reprodução de mais do mesmo. Como assim uma reprodução do mais do mesmo?
Eu gosto muito de ministrar essa disciplina de coordenação pedagógica, primeiro porque eu já passei por essa vivência, né, eu já tive essa experiência na coordenação, e em muitos dos casos, nós tínhamos que fazer uso de diferentes ferramentas para trazer esse subsídio para o professor. Né? Então, o professor vai passar um filme, eu preciso verificar se o data show está ok, se o som está ok, se a internet está ok, se está funcionando. O professor vai trabalhar com jogo, lista de material, e aí você tem que sair atrás dessa lista de material, colocar esse material diante do professor para que ele possa trabalhar com aprendizagem. É muito ruim quando a gente escuta coisas do tipo, o professor precisa de um auxílio pedagógico, né? O professor precisa de um auxílio, e aí o coordenador não tem condições de auxiliar esse professor porque ele está ocupado com questões burocráticas, questões administrativas ou principalmente resolvendo conflitos. A professora, a professora, a professora Vera Placo, a professora, me fugiu o nome dela, a professora Sônia Garrido Pimenta, elas trabalham muito nessa questão da prevenção, tá? Então, nós temos uma estrutura escolar que não nos permite trabalhar com a prevenção. A prevenção, ela precisa ser trabalhada entre os pares, entre os professores, entre a gestão, para que a gente faça escolhas que sejam menos danosas. Essas escolhas menos danosas, elas têm como objetivo justamente a prevenção de um conflito, a prevenção de um trabalho que pode não trazer os resultados obtidos, a prevenção de diferentes problemas do cotidiano que atrapalham o andamento do coordenador pedagógico, que deve ter como foco essa formação continuada dos professores em serviço, né? Quem é da rede pública, nós temos aí, sei lá, ATPC, HTPC, Hora Atividade, GEIF, cada lugar chama de um jeito, mas basicamente eles têm o mesmo objetivo, que é oferecer esse subsídio intelectual para os professores em formação continuada. E muitas vezes, infelizmente, isso não acontece na prática. Quer ver só? Por volta de 2017, eu orientei um TCC aqui na Faculdade Progresso, em que nós analisamos o perfil do coordenador pedagógico e quais são os principais problemas desse coordenador pedagógico. Nós entrevistamos em torno de 150 pessoas, se eu não estiver muito enganado. Né? Quem empreendeu esse trabalho foi a Larissa, ela já é formada, pedagoga pela Faculdade Progresso, e nós fizemos esse levantamento. E nesse levantamento, em um dos questionários, nós colocamos o seguinte: você. Deixa eu colocar aqui. Nós colocamos a seguinte situação. O coordenador pedagógico, quando ele foi empossado no seu cargo ou na sua função, porque isso também é uma coisa que diferencia de um lugar para o outro, né? Você precisou frequentar algum curso específico para exercer a função ou cargo de coordenador pedagógico? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Dos 150 que responderam, e esses 150 são pulverizados, né, em diferentes lugares do país, inclusive, 85% disseram que não. Disseram que não precisou frequentar nenhum curso específico para exercer a função de coordenador pedagógico. E aí eu pergunto, quantas vezes nós temos um professor, né, como um texto muito bem escrito da professora Terezinha Rios, em que ela diz, dormi professor e acordei coordenador. Então você mudou de função de um dia para o outro sem ter um mínimo de estrutura. Essa pesquisa que nós empreendemos aqui, ela foi realizada com base em outra pesquisa realizada pela professora Vera Placo, em âmbito nacional, mas com uma abordagem bem mais ampla, em que corrobora essa questão. Porque são poucos os sistemas de ensino que oferecem um curso específico para o coordenador pedagógico. E aí, muitas vezes, quando a gente se torna coordenador pedagógico, e eu digo a gente porque eu me incluo nessa questão, quando eu fui coordenador pedagógico,
eu nem a licenciatura em pedagogia eu tinha. Eu era simplesmente especialista, eu era professor especialista de geografia, com especialização em gestão ambiental, fazendo mestrado em geociências, né, professor de geografia, e fui ser coordenador pedagógico. E, aliás, foi lá que eu senti essa necessidade de ir para a pedagogia, para entender o âmbito pedagógico da construção do conhecimento, da organização da escola, né, de forma com que eu pudesse realmente auxiliar os meus alunos. Eu tive uma diretora, eu tive várias diretoras que eu carrego muita aprendizagem delas, mas essa diretora em especial, que foi a minha diretora quando eu era coordenador de escola, ela me ensinou demais. Né? Primeiro que ela me ensinou a correr atrás da legislação, entender qual é o meu papel, qual é a minha função, o que eu devo e o que eu não devo fazer enquanto coordenador pedagógico, como eu devo articular e trabalhar com os professores, identificar quais são os pontos fracos da escola e usar a hora-atividade, usar a TPC, justamente para trabalhar a formação continuada desses professores. E isso envolve um problema muito grande, que é o de estudar, que é o da pesquisa. Né? E aí eu pergunto para quem é coordenador pedagógico, ora, quantas horas nós temos dentro do nosso horário de trabalho para poder estudar e preparar uma formação continuada para os nossos professores? Né? Eu não sei se diante de vocês tem outros coordenadores pedagógicos, mas quanto tempo dentro da nossa rotina nós temos para estudar, fazer esse levantamento, esse diagnóstico da escola e realmente oferecer uma formação continuada bacana para os nossos professores. A rotina que nós temos, muitas vezes, ela não permite com que nós façamos essa construção dessa formação continuada em serviço que seja realmente necessária e realmente útil para que o meu professor possa aplicar aquilo em sala de aula. Olha só, outra pergunta interessante que nós fizemos. Você acredita que realiza funções na sua escola que não cabe ao coordenador pedagógico? Isso, na nossa língua, é chamada de desvio de função. Né? E nós temos aqui 75% que disseram que sim, que realiza funções que não são coniventes com a função do coordenador pedagógico. Então, esse desvio de função, ele só tende a trazer prejuízo aos nossos professores e, consequentemente, aos nossos alunos. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui para poder discutir em cima disso. Sua escola oferece horários coletivos? Sim. A grande maioria diz que sim. Geralmente, esses 13% aqui são professores da rede privada, em que suas escolas não realizam, não realiza esse tipo de atividade, né? Então, como a Neila coloca aqui, boa noite, Neila e os demais, sejam todos bem-vindos novamente. A função do coordenador ele é fundamental, sem dúvida. É como uma orquestra. Né? Em uma das escolas que eu passei, nós fazíamos muito essa análise. A escola, ela toca uma música orquestrada. E o coordenador pedagógico, juntamente com o diretor, obviamente, né, eles têm a batuta. E se eu não fizer o papel de maestro, enquanto coordenador pedagógico, não fizer o papel de maestro para realmente trabalhar com essa orquestra, cada um vai tocar um instrumento que quer, do jeito que quer, na hora em que quiser. E aí nós vamos ter diferentes sons, diferentes ritmos, e nós não vamos ter música, nós vamos ter barulho. E a gente não pode ter o barulho, a gente tem que ter uma música. E por isso que é extremamente importante o investimento na valorização dessa formação continuada na própria escola, que é o momento do estudo coletivo. Né? A GEIF, a TPC, eu vou chamar de ATPC porque né, o Estado chama de ATPC, a Prefeitura de Guarulhos chama de hora atividade, a Prefeitura de São Paulo chama de GEIF, enfim. Essa valorização da formação continuada na própria escola, ela é fundamental para que eu possa fazer uso do conhecimento teórico
para aplicá-lo em sala de aula. Eu preciso do conhecimento teórico para aplicar na sala de aula. Não adianta eu falar de práticas curriculares inovadoras se eu não souber o que é isso. E eu preciso saber, eu preciso ter a o time, né, a malícia, eu preciso ter o feeling de observar nos meus professores suas principais qualidades para que esses professores sejam meus parceiros na formação continuada dos outros professores. Porque também não é porque eu sou coordenador pedagógico que significa que eu sou obrigado a saber tudo, né? Agora, se eu tiver esse olhar, e esse olhar no coordenador pedagógico ele é fundamental, se eu tiver esse olhar e conseguir colocar esse olhar em prática, em que, olha, esse professor aqui, ele manja muito bem de sala de aula invertida. Você pode conversar com a gente sobre isso? Então eu vou buscar um texto, vou buscar uma literatura para que a gente possa estudar junto, e aquele professor vai narrar suas experiências. Eu tenho um outro professor que manja muito de mídias. Olha, tem um aplicativo, tem um software, tem um site que ele produz questões, que ele faz joguinhos, que ele faz jogo de palavras, que ele faz. Então vamos trazer isso. E aí sim, eu, enquanto coordenador, eu não consigo, né, abarcar absolutamente tudo, mas eu tenho que ter esse olhar. E aí, a partir desse olhar em que eu trago o professor para colaborar, né, nesse processo colaborativo e dialógico de aprendizagem contínua, a formação ela vai passar a fazer mais sentido para todos. Né? Então, ao invés de eu pegar textos abstratos ou vídeos abstratos, enfim, coisas que não têm o meu sentido em sala de aula, eu vou em busca daquilo que os meus professores realmente precisam. E eu preciso estabelecer essa parceria com os professores, com a direção, né? Por isso que o coordenador ele está no centro do processo, com os pais, com os alunos, porque é em benefício da escola e é em benefício da comunidade. Por isso que essas parcerias são extremamente desafiadoras. E é claro, eu preciso investir na minha própria formação enquanto coordenador, não tenha dúvida alguma. Por mais que eu não seja obrigado a saber absolutamente tudo sobre tudo, mas eu preciso investir na minha formação. E aí mora um sério problema, né? E o problema significa que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar legislação, eu tenho que estudar teorias pedagógicas, eu tenho que estudar metodologias ativas, eu tenho que estudar novas tecnologias, eu tenho que conhecer a história, né? A gente conhece a história para não repetir os mesmos erros no presente. E muitas vezes nós repetimos os mesmos erros no presente por não conhecer a história, né? Diga-se de passagem. Então, a palavra-chave, tanto para o professor, que obviamente tem que continuar o seu processo de estudo, tanto para o professor quanto para o coordenador, é investir na sua própria formação, né, que alguns autores vão chamar de capital intelectual. Então, eu preciso investir no meu capital intelectual para eu ter o que oferecer para esse professor. Porque senão, assim, cá entre nós, né, eu aqui, vocês aí, cá entre nós, quantas vezes nós já vimos coordenadores que nós viramos e falamos assim, cara, se na coordenação é assim, imagina na sala de aula. Isso é terrível, isso é horrível, porque o coordenador é o meu líder. O coordenador, ele coordena o trabalho. O coordenador, ele é o responsável pelo andamento pedagógico da escola. Se eu tiver uma visão dessa, né, se eu tiver uma visão dessa do meu coordenador, eu desmonto a escola. Né? O coordenador, como maestro, ele está levando todo mundo junto. Né? Se eu tiver um barco em que cada um está remando para um lado, o barco não vai para lugar nenhum, ele vai ficar à deriva. Isso se ele não naufragar, né? Isso se ele não cair. Né? Por isso que é extremamente é importante nós investirmos nas nossas competências sociais, nas nossas competências pessoais, nos nossos conhecimentos. Né? Eu vou fazer inclusive um parênteses aqui,
que vai servir inclusive como um desabafo. Eu estou falando de estudar, eu estou falando de formação de professores, eu estou falando de oferecer subsídio, né? Eu estou falando do papel do coordenador pedagógico. Para tudo isso, existe uma palavra central que é fundamental para o desenvolvimento da escola, que se chama conteúdo. Eu preciso de conteúdo. Sem conteúdo, eu não sei o que ensinar. Sem conteúdo, eu não sei nada. Né? Então, eu preciso, quando eu estou lendo uma legislação, eu estou absorvendo esse conteúdo. O conteúdo que eu vou pegar na legislação e vou aplicar na prática. Quando eu estou lendo uma tendência pedagógica, uma teoria pedagógica, uma teoria curricular, estou lendo a BNCC, estou lendo qualquer material, eu estou me apropriando de conteúdo. Eu estou trabalhando com conceitos. E esses conceitos, esses conteúdos, eu vou aplicá-lo à minha realidade. Esses conceitos, esses conteúdos, eu vou aplicar na formação dos meus professores. Então, sim, eu preciso de conteúdo. E aí, uma coisa que me magoa muito, enquanto pedagogo, enquanto profissional, enquanto professor, uma coisa que me magoa muito é ouvir a seguinte frase: conteúdo não interessa. A escola serve para socializar, como se nós socializássemos, sei lá, como um clube, como, né? Eu não preciso nesse momento da aula de teoria da construção do conhecimento. Né? Nós sabemos que o conhecimento, a nossa educação, ela se dá pela via formal, não formal e informal. Até aí, maravilha, né? Eu não vou me alongar nesse assunto. Mas nós trabalhamos com a educação formal. E a educação formal, ela trabalha com a articulação e a construção de conceitos e conhecimentos que foram construídos pela sociedade e acumulados ao longo da história. Nós trabalhamos com conhecimento científico. Esse conhecimento científico nós proporcionamos para os nossos alunos, não de forma enciclopédica, tá? Mas nós proporcionamos para os nossos alunos de forma com que eles possam fazer uso desses conhecimentos para transformar a sua realidade. E aí eu transformo a sua realidade e, como diz o Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo. A educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. E isso nós fazemos com conhecimento, nós fazemos com conteúdo. Porque se nós não fizermos com conhecimento, se nós não fizermos com conteúdo, o que vai acontecer? Nós estamos no século XXI, no meio de uma pandemia, e tem pessoas que não sabem o que é um vírus. Tem pessoas que usam máscara para proteger a garganta, como se estivesse com frio, ou, sei lá, cachumba, né? Ou que é para proteger o bafo, coloca a máscara coloca a máscara na boca e deixa o narigão de fora. Então, quer dizer, ele cabulou a aula da quinta série, não entendeu o que é um vírus. Nós temos gente, e não são poucas, tá? Isso daqui não são vozes da minha cabeça, a gente pode abrir um Google e pesquisar a respeito disso. Quantas pessoas negam a vacina porque acha que isso é uma obra dos Illuminatis para promover a nova ordem mundial e crianças estão morrendo e adultos estão morrendo por causa de uma ignorância em relação à vacina. A escola tem a sua parcela de culpa, porque essas pessoas lá atrás tiveram uma escola ruim. Quantas pessoas acham que a Terra é plana? Que o nazismo é de esquerda? E várias outras, sem polemizar, mas enfim, são conceitos, são conhecimentos. E aí existe uma grande diferença entre o conhecimento enciclopédico, que é aquele que a gente memoriza e realmente não serve para nada, e o conhecimento, o conteúdo que vai me trazer a transformação. Mas ele não vai me trazer a transformação de graça. A transformação, ela se dá interiormente. Então, vamos lá, se eu souber o que é um vírus, se eu souber como ele se propaga, se eu souber como que se contamina, eu vou tomar cuidado. Eu não vou dar bobeira. Por que eu não posso usar um álcool de limpeza para limpar as mãos? Por que tem que ser o álcool 70%? Isso é conteúdo, isso a gente aprende. Por que eu tenho que escovar o dente? O que é cárie? São conceitos. Né? Por que eu não posso desmatar a floresta amazônica? O que isso tem a ver com São Paulo? Isso é geografia, isso são conceitos.
né? Então, a gente precisa, sim, fazer uso dos conceitos, dos conteúdos, mas para colocar eles em prática, tudo bem? E aí magoa muito quando tem esse discurso do tipo, conteúdo não serve para nada, a vida ensina. Não, a vida não ensina, a gente está vendo aí que a vida não ensina. Então, eu, enquanto coordenador pedagógico, eu, enquanto professor, eu tenho que ter essa clareza para eu aplicar esses conteúdos, esses conceitos na prática, de forma com que eu cause uma transformação. Não só uma transformação conteudista, né, mas a gente está falando de questões pessoais, de questões sociais. Quando a gente traz a BNCC, é um desafio maior ainda. A BNCC, ela vem construída, eu sei que nós estamos na terceira versão da BNCC, mas a BNCC, desde do seu pensamento, quando começou a colocar em prática, ela começou a trazer os conteúdos socioemocionais. Esses conteúdos socioemocionais, olha só, ele não está trazendo só o conteúdo, mas ele está trazendo a possibilidade da transformação interior para que eu, enquanto cidadão, eu, enquanto sujeito, né, eu, enquanto foco desse processo, faça uso desses conhecimentos para transformar a sociedade, né? A sociedade ela está em constante transformação. Eu não estou falando de uma revolução política, não. Estou falando de uma transformação social em que exista a empatia, uma transformação social em que exista o respeito, em que exista a diferença. Né? Por isso que quando a gente pega as habilidades da BNCC, quando a gente pega a estrutura, organizacional da BNCC, nós temos ali a divisão dos eixos de conhecimento, nós temos ali os saberes lá na educação infantil, os objetivos de aprendizagem, né, como é chamado na educação infantil, nós temos as competências gerais da educação básica, as competências da educação infantil, as competências do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e essas competências, quando a gente abre a BNCC para fazer a leitura, são competências que articulam o conteúdo com a vida. Então, não é uma competência abstrata, conteudista. Né? Então, basicamente, nós temos 10 competências gerais na educação básica, mas quando a gente analisa esse conceito de competência, ele é um conceito extremamente amplo. Né? Eu estou com a BNCC aberta na minha frente, mas eu não estou localizando o conceito propriamente dito. Mas o conceito de competência da BNCC, ele inclusive se diferencia do conceito clássico de competência do Perrenot. Né? Mas vamos focar na BNCC. A competência na BNCC, ela não se trata apenas de articular um conhecimento, mas de articular esse conhecimento complexo, aplicando na sociedade de maneira crítica, de maneira que cause a transformação do indivíduo e da sociedade. E para isso eu preciso articular saberes, preciso articular habilidades, preciso articular valores, preciso articular atitudes. E essa construção é uma construção que leva tempo, que precisa de planejamento, que precisa de formação. E aí eu volto no papel do coordenador pedagógico, né, em que o coordenador pedagógico, quando a gente pega uma habilidade da BNCC, eu vou sortear uma qualquer aqui, né, apesar de eu ser da área de geografia, parou aqui na minha frente uma habilidade do 5º ano de língua portuguesa, uma única habilidade, tá? Olha só, ler e compreender com autonomia textos instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Então, maravilha. Então, eu preciso desenvolver uma aula a respeito disso. Eu tenho inúmeras possibilidades para desenvolver essa aula. Desde o uso do livro didático, a lousa, jogos, brincadeiras, recursos tecnológicos, e aí entra o papel do coordenador pedagógico em oferecer subsídio
para esses professores, para que a gente não saia do mais do mesmo. Eu dei uma aula essa semana, eu não lembro se foi ontem ou se foi na quinta-feira, e uma aluna me trouxe uma situação muito interessante que infelizmente é corriqueira. Essa aluna me colocou a seguinte situação. Por algum motivo nós estávamos discutindo a respeito da reprovação. E aí a aluna colocou a seguinte situação, mas professor, o professor, eu fui reprovada, tá? Então eu passei pelo ano, eu estudei lá o ano inteiro, não aprendi e fui reprovada. No ano seguinte, eu voltei e fiz as mesmas matérias, do mesmo jeito, com o mesmo texto na lousa, com o mesmo exercício, e eu não aprendi. A diferença é que eu sabia o que responder, porque era só pegar do ano passado. Aí eu pergunto, realmente vale a pena reprovar nesse sentido? Por quê? O que a aluna me colocou no contexto do século XXI é exatamente a educação tecnicista dos anos 60, 70 e 80. Né? É exatamente a mesma coisa. Você coloca o texto, coloca as 10 questões, memoriza as questões e responde ela. Se você memorizar, você passa para frente. Se você não memorizar, você volta e copia o mesmo texto, as mesmas 10 questões, memoriza e aplica. E aí é para isso que vai servir a escola? Né? E aí a gente traz a discussão, ora, para que serve a escola? Qual é a função da escola? Informar o cidadão, preparar para o mercado de trabalho? Como diz a Constituição, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que a nossa estrutura de escola, e eu não estou falando só de hoje, estou falando, né, de décadas atrás, será que a nossa escola preparava para o pleno exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho? Dentro da estrutura que nós temos e da estrutura né, que foi historicamente construída, dentro desse processo, aonde entra o coordenador pedagógico? Justamente nessa formação continuada do professor. E aí a aluna emendou a seguinte pergunta: por que esse professor não muda? Por que ele não muda o jeito de dar aula? E aí eu volto na discussão anterior. Porque ele não sabe. Infelizmente, porque ele não sabe. Ora, ele fez a faculdade, ele aprendeu de um jeito, né? Ele já aprendeu de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência enquanto aluno, ele já aprendeu e ele reproduz essa aprendizagem. Ele não tem a perspectiva de mudança, por quê? Porque ele estudou o básico, ele estudou apenas, né, aquilo que foi oferecido para ele, e no decorrer do processo ele parou de estudar. Então, na visão dele, no mundo dele, ele está certo, porque aquele é o jeito certo. Agora, será que ele já procurou outros meios? Será que já foi oferecido para ele outros meios dentro do processo de formação continuada? E aí é onde entra a malícia do coordenador. Aí é onde entra esse feeling do coordenador, o olhar do coordenador, em trabalhar com os professores, e aí não é só um, não é pegar um professor para Cristo, mas trabalhar com os professores essas diferentes possibilidades de aprendizagem. Por quê? Porque quando você expõe o texto, né, decora as questões, memoriza lá as questões e responde, você está trabalhando uma pequena área do conhecimento. Agora, tem muita gente que aprende ouvindo, tem muita gente que aprende lendo, tem muita gente que aprende visualmente, assistindo. Eu preciso trabalhar com concreto, preciso trabalhar com imagens. Tem muita gente que precisa ler e escrever. Tem muita gente que precisa ler, ouvir e escrever. Tem muita gente que precisa ler, ouvir, escrever, manipular, verbalizar para poder aprender. E tem gente que nem assim aprende. Então, nesses casos de gente que nem assim aprende, eu recomendo o curso de pós-graduação da Faculdade Progresso em Educação Especial Inclusiva e em Psicopedagogia. É para isso que serve o psicopedagogo, né? Justamente para dar essa assessoria dentro das dificuldades de aprendizagem. Mas se eu, enquanto professor,
eu tenho esse conhecimento e o meu coordenador me traz esse subsídio desse conhecimento sobre os diferentes processos de aprendizagem, ou seja, como o meu aluno aprende, considerando essas diferentes características, o que, que eu vou fazer? Eu vou aprender a trabalhar com diferentes linguagens. Aulas mais teóricas, aulas mais práticas, aulas mais dialogadas, aulas mais debatidas, aulas. Eu vou diversificar a linguagem para poder oferecer aquele conhecimento para todos os alunos, e não só para os alunos que têm uma pequena parcela da memorização. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui no chat. Boa noite, boa noite. E professor Maurício Nazar, eu tenho o maior orgulho, eu tenho de verdade, eu tenho o maior orgulho de falar de quando eu fui coordenador no Maurício Nazar. Né, eu não sei exatamente quem é que está aí do outro lado, mas assim, eu aprendi demais, demais, demais nessa escola. Essa escola, para mim, assim, essa escola foi uma faculdade de coordenação pedagógica para mim. Renata Gonzalez, muito bem, Renata. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe dessa escola, assim como eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe da gestão escolar do Bom Pastor 2, como professor também, né, foram 14 anos da minha vida, né, no Bom Pastor, o Homero, enfim, todas as escolas que eu passei, eu consegui aprender muito e tive muito apoio dos coordenadores, dos diretores, e a gente aprende, né? A gente aprende com exemplos positivos, a gente aprende com exemplos negativos, nós temos que ter essa habilidade de poder, né, de ter essa sensibilidade de poder filtrar aquilo que realmente vai nos causar a nossa transformação, para que a gente possa fazer a diferença com os nossos professores e para que os nossos professores possam fazer a diferença com os nossos alunos, porque afinal de contas, esse é o grande objetivo da escola. Então, alguns comentários, eu vi o Maurício Nazar e acabei me empolgando. Infelizmente, muitos professores e coordenadores não reconhecem a necessidade do estudo constante, sem dúvida, a Simone também comenta nessa linha, né? Muitos não compreendem essa importância de estudar. Tem uma piada antiga, que aliás eu não acho graça alguma, mas, né, dizem que lá no século XVIII, um engenheiro, um médico e um professor foram congelados e foram descongelados em pleno século XXI. Né? O engenheiro foi descongelado e o engenheiro começou a ver as obras, começou a ver as pontes, começou a ver as melhorias e falou: meu Deus, nossa, que sensacional! O médico foi descongelado e aí ele começou a ver os processos de quimioterapia, os novos medicamentos, as novas descobertas, a ciência, e ficou assim maravilhado. O professor foi descongelado, ele pegou um giz, foi para a lousa e continuou dando aula normalmente. Então a gente não pode deixar com que isso aconteça. A Neila acabou de colocar aqui um ponto muito importante da sua fala, foi sobre a formação continuada, e agora, diante dessa situação, precisamos mesmo de mudança nas práticas pedagógicas. Tem uma questão que a gente colocou na discussão, que foi assim, não nessa, mas em outras discussões, eu sou professor desde 2001, já conheci muitos colegas, né, então, muitas vezes a gente trazia essa discussão da tecnologia como uma forma abstrata, né? Olha, precisamos fazer uso das tecnologias, as tecnologias da comunicação, as tecnologias da comunicação. E esse discurso foi passando, foi passando. Aí um professor, mas aqui não tem nem tomada, mas aqui não tem nem lousa. Eu entendo perfeitamente a situação de muitas escolas, mas eu também entendo que existe meios de se fazer algumas coisas. E aí veio a pandemia. E aí, meu amigo, minha amiga, com a pandemia, não tem o que fazer. Ou você vai fazer uso do celular, vai fazer uso do computador, vai aprender a dar aula com a internet, ou você não vai aprender a dar aula com a internet, você não vai dar aula.
né? Hoje a gente trabalha com Google Classroom, a gente trabalha com a Microsoft Teams, a gente aprendeu a fazer slide, a gente aprendeu a gravar slide, E o que nós vamos fazer com essa aprendizagem quando terminar as aulas, quando terminar a pandemia? O que nós vamos fazer com toda essa aprendizagem? O meu aluno também. Meu aluno aprendeu a entrar no Meet, meu aluno aprendeu a entrar no Classroom, meu aluno aprendeu a salvar arquivo em PDF, meu aluno aprendeu a subir arquivo em PDF, arquivo em Word, meu aluno aprendeu a fazer um documento compartilhado, e aí, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou voltar para a lousa e para o giz? Essa fase já era, né? Então, inclusive, agora para os nossos amigos, coordenadores, nós vamos precisar investir muito nessa formação, porque agora, quando a gente voltar para a sala de aula, o que é chamado de ensino híbrido, ele vai vir massacrando aula invertida, rotação por estação, aprendizagem entre os pares, enfim, né? Vários modelos de ensino híbrido a gente vai ter que colocar em prática. E é uma discussão que eu tenho, inclusive, com os meus alunos da pedagogia. Você vai imprimir o seu currículo e vai entregar numa escola, que, que software você manja para dar aula? O que você manja? Né? E essas questões, inclusive para nós que estamos na escola pública, ela vai ser uma discussão muito latente. Então, usar tecnologia em sala de aula já vai além simplesmente de colocar alguma imagem num data show para trabalhar com os professores, né, para trabalhar com os meus alunos. Então, a gente vai ter muita discussão nesse sentido. Então, aqui, continuando a Renata, né, do Maurício Nazar, esse período pandêmico tirou todos da zona de conforto. Para nós, coordenadores, foi muito positivo. A evolução do grupo de professores é evidente, todos estão buscando diferentes conhecimentos. Eu tive o prazer de participar de vários ATPCs online para falar do Classroom, para falar de aplicativos que promovem, né, jogos, como converter um arquivo para o Word, escrever o texto, capturar a imagem, enfim. Essa semana, inclusive, eu participei num colégio no Rio de Janeiro também, né, a respeito disso, aqui em São Paulo. Então, está bem interessante, porque isso trouxe, né, tirou da zona de conforto. Agora eu preciso. Eu sou professor de matemática, como é que eu vou escrever na lousa, como é que eu vou mostrar para o meu aluno? Então vamos lá, vamos abrir o Meet, vamos falar. Né? Então, esse período, que é um período muito triste, que é um período muito complicado, ele forçou a gente partir justamente para essa questão. Bom, eu não sei se o Fábio quer dar alguns recados finais, né? Ou se vocês têm mais alguma consideração, algum ponto importante para que a gente possa debater. Nós temos ainda 7 minutos aí para debater. Fiquem à vontade para fazer as suas colocações. Boa noite a todos. Me apresentando novamente, sou o professor Fábio, coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade Progresso. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco dos conhecimentos. O professor Ivan é um professor assim que nós escolhemos na primeira live porque ele tem uma boa bagagem, muitos conteúdos aí, não só por ser doutor, mas pela vivência na educação, né? Consideramos ele uma pessoa que tem bastante conteúdo para passar. Ele já passou pela, como ele disse, pela professor, coordenador, vice-diretor. Ele tem um longo caminhar dentro da vivência da educação, né? E aí, por isso que convidamos ele. A gente quer agradecer ao professor Ivan por aceitar o convite. É algo que a gente sabe que fazer essas lives, né, fazer essas palestras sempre é desafiador, né? Porque o público a gente muitas vezes não conhece, às vezes a gente é um público conhecido, às vezes é um público que não é conhecido, né? E nessa forma de interação, tudo é novidade, verdade? Tudo é novidade. Para nós, apesar de eu trabalhar também com a área da tecnologia, mas quando veio a pandemia, como disse o professor Ivan, foi uma novidade para mim começar a trabalhar com lives, com Meet, trabalhar com Teams, trabalhar com
realmente a câmera, né, para mim, ela me trava muito. Quando eu estou na frente dos meus alunos, eu sou um professor completamente diferente do que quando eu estou agora com uma câmera na frente. A câmera, ela me deixa muito mais travado, eu tenho que fazer um curso para... Antes nós fazíamos, existe ainda, cursos de oratória, para que a gente possa falar de frente às pessoas. Eu acho que deve haver cursos também para a gente falar de frente à câmera, porque é muito mais difícil, porque eu não estou vendo a reação do meu público, eu não estou vendo a reação das pessoas que me cercam, né? Então, é muito mais complicado a gente trabalhar assim. Mas, como professores, a gente sempre aprende, a gente sempre está se adaptando, né? Professores, eles são... Nós, como educadores, na realidade, somos aprendizes por excelência. Então, a gente aprende sempre, aprende com os pares, aprende com os colegas, aprende com os superiores, aprende com todo mundo. Eu posso até informar, né, dizer a vocês que o professor, ele aprende com pessoas, né? Nós somos o ser humano que tem o maior aprendizado, porque nós estamos acostumados a transmitir esse aprendizado. E isso é muito bom para nós, tá certo? Eu quero agradecer ao professor Ivan, né? E gostaria aqui de deixar um recado final para vocês, né? Informando que nós estamos com 2 cursos de extensão na Faculdade de Progresso. Um deles é o curso de extensão em coordenação escolar, que vai iniciar-se na segunda-feira, né? E outro curso de currículos e BNCC, também, iniciando-se na próxima semana. Nós estamos lançando esses cursos a uns valores bem baixinhos, né? São 2 parcelas de R$ 50. Então, quem estiver interessado, são cursos de 40 horas, e com o professor Ivan e com a professora Simone também, são cursos muito bons, e também uma mega promoção que estamos fazendo. Agora eu vou fazer que nem o carro do ovo, tá, Ivan? Ainda bem que não passou nenhum aqui esse horário. Exatamente, nesse horário ainda bem que não passa, mas estamos com uma promoção para quem fizer a sua matrícula no curso de Psicopedagogia Clínica Institucional, aqui na Faculdade de Progresso, na pós de Psicopedagogia, você ganha esses 2 cursos. Então, para quem se fizer a inscrição na pós de Psicopedagogia, você ganha o curso de extensão em coordenação escolar e currículo de BNCC. Agora, quem não quiser fazer a pós em Psicopedagogia, pode fazer esses cursos, certo? Separados. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao professor Ivan pelo seu tempo, pela sua excelente contribuição para a gente, e vamos fazer outras lives também, né? Todas aí voltadas à educação, trazendo várias pessoas que também têm um conhecimento muito vasto na educação, e a gente quer contar com a colaboração de vocês. Incentivem os colegas a participar, vocês viram que é uma live gostosa, ela não demora, não é um curso que é maçante, a gente sempre traz uma conversa muito bem agradável. Então, compartilhe com seus colegas na próxima live. Ivan, com você para suas considerações finais aí. Obrigado. Fábio, tem 2 perguntas aqui, depois dá uma olhada no chat para poder tirar essas dúvidas, tudo bem? Bom, eu gostaria assim de agradecer demais a atenção de vocês. Foi um apanhado geral, um recado bem direto ao ponto, né, sobre a necessidade do coordenador pedagógico. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço muito pelo tempo disponibilizado por vocês e estou aqui na Faculdade de Progresso. Qualquer dúvida, estamos aí à inteira disposição. Como o professor Fábio colocou, o curso de coordenação é comigo, de segunda-feira, e o curso com a professora Simone, da base curricular, né, de currículos e a BNCC, é de quarta-feira. Se eu estiver muito enganado, eu não tenho aqui comigo. É de quarta, né? Tá. Tem umas perguntas aqui, Fábio, você quer responder? Bom, vamos lá. As informações sobre os cursos, vocês podem encontrá-las diretamente lá no Facebook da faculdade, né? Nós temos todas as informações. Pode ligar na faculdade também, né? 2452-8844, ou vocês podem entrar em contato, porque ultimamente todo mundo só usa o WhatsApp, né? Então, podem encontrar contato conosco pelo WhatsApp. Eu estou colocando o WhatsApp aqui para vocês na tela.
publiquei o WhatsApp também. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente passa todas as demais informações desses 2 cursos de extensão para vocês também, e também o da pós para quem se interessar, tá bom? Valeu, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Uma ótima noite e um excelente final de semana para todo mundo. Não esqueçam de preencher o formulário que eu deixei aí para vocês, tá? Para vocês receberem o certificado, tá bom? Abração a todos e até mais.